Revelado, o encontro surpreendente que transformou a vida de uma faxineira em 3 incríveis passos. No coração pulsante de São Paulo, Maria, uma faxineira de 32 anos, vive a rotina cansativa de limpar o elegante escritório de advocacia onde trabalha. Seu dia começa antes do sol surgir, e mesmo sob a pressão das dificuldades financeiras, ela se orgulha de ser o pilar de sua família. Cada vassourada no chão encerado ecoa sua determinação, cada pano de limpeza em suas mãos é um símbolo de seu amor incondicional pela filha, que sonha com um futuro melhor. Porém, apenas um dia comum que deveria ser apenas mais um dia de trabalho mudaria seu destino, para sempre. Enquanto arrumava a sala de reuniões, seus olhos se deparam com um contrato deixado para trás. A princípio, parecia um simples papel amarelado. Mas ao olhar mais de perto, Maria percebe um erro crucial que pode custar caro para a empresa. Um frio percorre sua espinha. Qualquer decisão que tomasse poderia significar a diferença entre manter seu emprego e arriscar tudo. O dilema em sua mente era como um rugido ensurdecedor: contar ao chefe ou permanecer em silêncio e se proteger. O peso de suas responsabilidades familiares esmagava seu coração, e ela se sentiu invisível diante das opressões sociais. Desnorteada, Maria decidiu agir. Ela não podia mais ser uma sombra em um lugar que a subestimava diariamente. Durante as horas livres, se jogou em livros, estudando administração com uma determinação que poucos imaginariam. Cada página virada era um passo a mais em busca de seu valor. Sentia seu coração acelerar a cada conquista. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A coragem e o talento que Maria estava descobrindo atraem a atenção de um dos sócios do escritório. Ele percebe seu empenho e decide investir em seu desenvolvimento. Juntos, eles discutem estratégias e as horas se tornam preciosas aulas sobre um mundo antes inimaginável. Porém, a jornada não é fácil. O veneno da inveja começa a surgir entre os colegas, que metem os pés pelas mãos, tentando desmerecer os esforços dela. Mas Maria se recusa a ser abatida. Ela foca na meta maior, o futuro brilhante que sonha para sua filha. Em um momento de vulnerabilidade, Maria tem um reencontro que a deixa sem fôlego. Um diálogo com sua mãe, que revela segredos sobre sua própria juventude. Cada palavra é como um sopro de esperança, e Maria se vê mais forte, mais determinada do que nunca. Sua história, que parecia andar em círculos, agora ganhava uma nova direção. Mas o maior desafio ainda está por vir. Ao se deparar com uma escolha que poderá mudar não só seu destino, mas o de sua família, Maria sente a adrenalina percorrer suas veias. A pergunta ecoa em sua mente: sua luta por dignidade e reconhecimento realmente valerá todos os riscos? O destino a aguarda com a pergunta de que heroína pode se tornar. As semanas se passaram como um borrão. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades. Maria estava imersa na rotina de aprendizado. Cada aula era uma luz no túnel escuro que sempre pareceu sua vida. No entanto, a tensão no escritório estava aumentando. Os olhares maldosos de alguns colegas pesavam em suas costas como âncoras, e o murmúrio de fofocas chegava até ela como serpentes sedentas. Ela só está aqui por causa de opção do sócio. O que ela sabe sobre negócios? Essas eram as vozes que a perseguiam. Mas ao invés de se deixar marcar por isso, Maria respirava fundo e continuava. Cada ataque a deixava mais forte e mais decidida. Ela era uma guerreira. E suas armas eram o conhecimento e a determinação. Numa dessas tardes, enquanto revisava notas em um café próximo ao escritório, ela ouviu uma conversa entre 2 advogados. Com um olhar atento, percebeu que falavam sobre um caso complicado, um que ela tinha estudado extensivamente em um dos livros que devorou. A mente de Maria começou a acelerar. Ela sabia a resposta, tinha a solução, mas seu coração tinha um nó. Ele não vai se importar com o que uma faxineira tem a dizer, pensou. Mas em um momento de pura coragem, Maria decidiu quebrar sua própria barreira. Com passos firmes, ela se aproximou da mesa, quase sem respirar de nervosismo. Desculpe interromper, mas eu ouvi vocês falando sobre o caso e tenho algumas ideias. Houve um silêncio. Os advogados a olharam como se vissem um fantasma. Um deles, curioso, fez sinal para que continuasse. E Maria, em um impulso quase mágico, começou a expor suas ideias.
cada palavra saia de sua boca carregada de paixão e conhecimento. Ela se viu na posição de ensinar e não apenas de ouvir. A energia na sala mudou. Era como se a poeira da invisibilidade que a envolvia estivesse começando a se dissipar. Ao final, os advogados se entreolharam, impressionados. Você deveria falar com o sócio. Sua visão é interessante, disse um deles. Um calor invadiu o peito de Maria. Aquelas palavras foram como um remédio para suas feridas invisíveis. Ela saiu do café com passos mais largos, como se estivesse flutuando. Mas a felicidade rapidamente deu lugar à dúvida. E se ela não fosse boa o suficiente? E se tudo aquilo não passasse de um capricho? As vozes na sua cabeça voltaram a sussurrar. No dia seguinte, ao entrar no escritório, Maria foi recebida por olhares de desdém, mas agora ela tinha algo de diferente: confiança. Com coragem renovada, pediu uma reunião com o sócio. Enquanto aguardava, seu coração batia forte, cada segundo era um teste de sua fé. O que diria? Como apresentaria suas ideias? Quando finalmente entrou no escritório dele, seu estômago estava repleto de borboletas. Maria começou a falar, suas mãos tremiam levemente, mas todas as palavras que você gostaria de ouvir sobre o potencial dela saíram. O sócio escutava com atenção, o olhar dele alternava entre surpresa e interesse genuíno. No entanto, ele disse: precisamos de algo mais. O desafio não é só o conhecimento técnico. É saber como apresentar suas ideias com confiança. Uma boa apresentação pode fazer toda a diferença. Essa frase ficou martelando na mente de Maria. Um novo desafio surgira, e ela precisaria enfrentar mais uma vez o medo que a assombrava. O caminho era mais longo do que ela pensava, mas o que mais estava por vir? Como ela iria se preparar para essa nova etapa? A história de transformação de Maria estava apenas começando, mas as cartas ainda estavam sendo embaralhadas. O que ela faria agora? Maria saiu do escritório do sócio com um misto de alívio e ansiedade. As palavras dele ecoavam em sua mente. Saber como apresentar suas ideias com confiança. E agora? O que isso significava para ela? Cada passo em direção à saída pesava mais do que os anteriores. Do lado de fora, as ruas estavam cheias de movimento, mas ela se sentia como se estivesse em câmera lenta. As pessoas passavam apressadas, cada uma focada em seus próprios mundos. Maria parou por um momento e observou. Sentiu a urgência de sua vida, de sua luta, e um pensamento lhe ocorreu. Se quisesse ser ouvida, precisava ser vista. Ela decidiu que precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Maria sabia que ao seu redor havia pessoas com experiências variadas, cada uma enfrentando seus próprios desafios. Se ela se unisse a elas, poderia aprender. E assim começou sua busca por um mentor. Nos dias que se seguiram, ela revisitou o café onde tudo havia mudado. Sentou-se na mesma mesa com um caderno em mãos, decidida a esquematizar suas ideias. O que seria o próximo passo? O que a faria brilhar? Enquanto escrevia, um novo conceito começou a tomar forma em sua mente: um grupo de apoio. Juntar pessoas com experiências similares, uma rede onde todos poderiam se encorajar mutuamente. Logo, o nome Forte Juntas nasceu. Maria começou a convidar colegas, pessoas que viu enfrentando o mesmo desprezo no escritório. Um por um, foram se juntando a ela naquele município silencioso de transformação. Ela organizou encontros semanais, onde cada um poderia compartilhar suas lutas e conquistas, e o mais importante, aprender a se apresentar. As reuniões eram para todos, mas Maria decidiu que a primeira parte delas seria reservada para o discurso. Ninguém estava ali para ser menosprezado. Desde a faxineira até o advogado, todos tinham uma voz. Aos poucos, a confiança começou a florescer. Ela viu seus colegas se abrirem, compartilhando suas histórias com emoção. Certa noite, após mais uma reunião, Maria percebeu a mudança nos rostos ao seu redor. A insegurança estava se dissipando. Alguém sugeriu que o grupo se apresentasse durante uma reunião maior no escritório. O sorriso de Maria foi instantâneo. Todos estavam empolgados, mas a sua insegurança voltou às margens da mente. Será que estavam prontos? Uma parte dela queria protegê-los do julgamento, mas outra parte sabia que esse poderia ser um divisor de águas. O dia da apresentação chegou. O coração de Maria parecia um tambor ecoando no peito. Juntos, eles criaram uma pequena apresentação. Seriam um só, representando cada um deles. No entanto, com a proximidade do evento, a ansiedade também aumentava. Maria olhava para os rostos de seus amigos, percebendo que eles também estavam nervosos. Mesmo assim, a determinação brilhava em seus olhos. Se a coragem deles pudesse ser uma só, eles podiam conquistar essa batalha. Mas enquanto ensaiavam, uma pergunta assombrou a mente de Maria: e se tudo isso falhasse?
O momento estava se aproximando e a dúvida sangrava como uma ferida aberta. Eles estavam prontos, mas seriam aceitos? O que aconteceria se o sócio não os levasse a sério? E se as vozes que ela temia voltassem mais ferozes do que antes? Mas ela também sabia que não poderia retroceder, que se um fracasso significasse uma queda, a força que encontraram juntos poderia ser o que os levantaria. O dia da verdade estava prestes a chegar, e Maria precisava decidir se encararia suas inseguranças de frente ou se deixaria que elas a dominassem. Poderia esse passo ser o que mudaria tudo? A confiança dela estava sendo testada mais uma vez. O dia da apresentação finalmente chegou. Maria acordou antes do despertador, seu corpo pulsando com um misto de nervosismo e expectativa. O sol entrava pela janela, aquecendo a sala enquanto ela se olhava no espelho. O reflexo lhe parecia familiar, mas havia uma determinação nova, algo que a tornava quase irreconhecível. A jovem que um dia se sentia invisível no escritório agora estava prestes a se fazer ouvir. Lentamente, Maria vestiu um vestido que sempre considerou especial. Era simples, mas trazia um pouco de sua história presente do avô que sempre acreditou em seu potencial. Com cada botão que fechava, ela sentia como se estivesse se armando para a batalha. Logo, chegou ao escritório, ansiosa para encontrar o grupo. O corredor estava cheio, mas Maria se sentia em um pequeno universo ao lado de seus colegas. Quando se juntaram, a troca de olhares era elétrica. Cada um deles havia se preparado, cada um tinha uma história para contar. O nervosismo estava presente, mas também uma energia contagiante. Eles eram um exército de vozes. Na sala de reuniões, o ambiente estava carregado de expectativa. Os rostos conhecidos passaram a ser estranhos em sua ansiedade. O sócio estava presente, sentado à cabeceira da mesa com um olhar de expectativa. A sala, normalmente fria e impessoal, parecia encurtar-se ao redor de Maria, como se todo mundo estivesse aguardando o seu próximo movimento. Ela tomou a frente. Os batimentos cardíacos ecoavam em seus ouvidos. Com a voz trêmula começou a falar sobre o que significava ser parte do Forte Juntas. Mencionou cada membro, cada luta e conquista. Ao olhar para os rostos familiarizados, viu esperança, viabilidade e coragem. Com cada palavra sentiu que seu coração crescia. Estava se entregando não apenas para os colegas, mas para si mesma. Assim que um colega começou a falar, algo mágico aconteceu. As vozes antes pequenas e sempre sufocadas começaram a se entrelaçar, formando um coro de experiências e sentimentos. Eles não estavam lá apenas para se apresentar, mas sim para se mostrar como um grupo unido, disposto a combater as indiferenças do dia a dia. Um por um se revezaram, e as histórias fluíam, em um ciclo de força e vulnerabilidade. As reações começaram a surgir. Maria percebeu alguns rostos no fundo da sala esboçando sorrisos, enquanto outros pareciam surpresos. Olhares que antes carregavam descrença agora revelavam admiração. Mesmo o sócio, tão frequentemente impassível, parecia mais engajado. A magia estava acontecendo. Mas quando Maria viu uma mulher ao fundo, uma faxineira cujo trabalho muitas vezes era invisível, as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Aquela mulher também tinha uma voz, e Maria havia convidado com a mesma esperança que acendia dentro de si. Era uma lembrança poderosa do que estavam enfrentando juntos. Ao final da apresentação, a sala estourou em aplausos. Maria sentiu-se como se estivesse flutuando. A adrenalina conduzia, mas havia algo mais, uma confirmação de que eles eram vistos, que suas histórias eram válidas. Mas logo após os aplausos, a figura do sócio se levantou. Seu olhar, impressionado, se dirige a Maria e ao grupo. Por um momento o tempo parecia parar. O que ele diria? As inseguranças voltaram, mas desta vez não eram apenas suas. O coletivo havia se empoderado, e agora eles compartilhavam o mesmo temor. Maria sabia que as palavras dele poderiam mudar tudo. O momento da verdade chegará, e com isso, como um eco, a dúvida voltou mais forte do que nunca. Será que eles estavam prontos para as consequências? O silêncio que se seguiu aos aplausos era quase palpável. Cada pessoa na sala segurava a respiração, esperando as palavras do sócio como se fossem um verdicto. Os olhos de Maria buscavam confiança nos colegas, e ela encontrou. Havia um brilho compartilhado de esperança e um fio de coragem entre eles. Foi assim que ela se lembrou de cada história contada, cada lágrima derramada. Eles estavam juntos naquela luta. Bom, primeira coisa, começou o sócio, sua voz firme: vocês me surpreenderam. A declaração foi recebida com um misto de alívio e surpresa. Uma onda de murmúrios de aprovação ecoou na sala. Vocês mostraram algo mais do que apenas apresentações individuais. O que eu vi aqui hoje foi união, força e uma determinação impressionante.
Maria pode ver um sorriso crescer no rosto do colega que sempre parecia distante e crítico. O que significava aquilo? O sócio parecia mais próximo, quase humano. As preocupações que o cercavam, parecendo implacáveis, agora pareciam um pouco mais distantes. Eu tenho que ser suave, mas ainda assim honesto, ele prosseguiu. Esta empresa enfrenta desafios sérios. Precisamos de inovação, de vozes como as de vocês para nos guiar. Contudo, também é preciso agir. O que prometeram aqui, devem levar para fora desta sala. A atenção de todos estava fixada nele. Maria observou os rostos ao seu redor, esperanças se acendiam, mas também uma sombra de dúvida cruzava algumas expressões. Era como se cada palavra do sócio estivesse drenando um pouco daquela força recém-encontrada. Então, quero propor algo. Ele pausou, avaliando os olhares. Vamos criar um comitê como Forte Juntas que vai trabalhar lado a lado com a gerência para trazer suas ideias à vida. Mas, sejamos claros, não será fácil. Precisaremos de planejamento, dedicação e determinação. Estão prontos para isso? Um murmúrio de atualização passou pela sala. Maria não podia acreditar no que ouvia. Um comitê? A chance de transformar a voz do grupo em ação? Isso poderia ser exatamente o que eles precisavam, mas a responsabilidade também pesava pesadamente sobre ela. As mãos começaram a se levantar, um a um, antes que Maria pudesse decidir. Sim, alguém gritou. Vamos nessa! As vozes começaram a se misturar. Maria sentiu seu coração acelerar, aquele fervor, aquela energia. O pequeno exército que ela havia visto se formar estava pronto para a batalha. Mas em meio a essa euforia, uma pontada de medo surgiu em seu coração. O que significaria essa nova responsabilidade? Seria um fardo ou uma bênção? Ao final da reunião, o sócio pediu que todos se reunissem na próxima quarta-feira para discutir um plano de ação. O entusiasmo era contagiante, e até a faxineira que assistia de longe sorriu, finalmente integrada naquele espaço. Quando Maria saiu, as portas do escritório pareciam maiores. Ela não era mais apenas uma funcionária, mas um pilar de um movimento que poderia trazer mudanças. Contudo, a dúvida persistia. O que aconteceria se falhassem? Teriam força suficiente para sustentar essa nova proposta? Ela precisava de um tempo para pensar, mas sabia que o amanhã trazia novas oportunidades e um grande desafio à frente. Algo novo estava para começar e com isso, as dúvidas também retornaram. Estariam prontos para se expor mais uma vez? O futuro se desenhava incerto, mas a chama da esperança queimava mais forte. E no fundo, Maria sabia que seria necessária não apenas coragem, mas união. E se eles pudessem superar a incerteza juntos? A pergunta pairava no ar, alimentada por sonhos novos e possíveis. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas do escritório, aquecendo o ambiente e trazendo um novo ânimo. Maria sentia o frio na barriga enquanto seu olhar passava pelas mesas, agora ocupadas por rostos determinados. Era como se a energia da véspera ainda pulsasse entre eles, dando vida a cada canto do espaço. Ela se deparou com Ana, uma das colegas, que estava sentada com uma pilha de papéis à sua frente. O semblante de Ana, normalmente relaxado, carregava uma mistura de ansiedade e expectativa. O que você acha que vai acontecer na reunião de hoje? Perguntou ela, sem esconder a preocupação. Maria respirou fundo, tentando transmitir confiança. Eu acho que podemos fazer algo incrível. A reunião é apenas o começo. E juntos podemos mudar tudo. Ao ouvir suas próprias palavras, uma onda de coragem passou por ela. Era um risco, mas estava disposta a enfrentá-lo. Às 10 horas, o grupo começou a se reunir em volta da mesa, a atmosfera pesada de um dia comum se transformando em um clima de expectativa. Olhos curiosos buscavam a liderança do sócio que novamente tomaria a frente. Ele entrou na sala, segurando uma pasta e um sorriso que parecia ter um significado especial. Hoje é o dia em que as nossas ideias se tornam realidade, anunciou com entusiasmo, fazendo com que todos em volta se entreolhassem. Maria sentiu seu coração acelerar. Eu esperei ansiosamente por isso. Vocês se prepararam, e agora é hora de apresentar suas propostas. Um a um, os colegas foram compartilhando suas ideias. Cada sugestão vinha carregada com um desejo genuíno de mudança. O que antes era visto como impossível agora parecia tangível. Maria ficou impressionada com a habilidade de cada um de transformar problemas em soluções criativas. Quando chegou sua vez, Maria se levantou, os olhos brilhando de emoção. Olha, nossas vozes têm poder. O que quero propor é mais do que uma ideia, é uma filosofia, respeitar uns aos outros e escutar. Se a gente criar um espaço onde todos se sintam seguros, poderemos inovar de verdade. Logo após seu discurso, um silêncio se instalou.
Maria não sabia se havia provocado um impacto ou se havia sido apenas mais uma entre tantas ideias. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Aplausos ecoaram pela sala. O sentimento de união que antes experimentaram retornava mais forte que nunca. Perfeito, Maria. Isso é exatamente o que precisamos, respondeu o sócio, claramente impressionado. E faz todo sentido. Precisamos de um ambiente de respeito para crescer. Vou me certificar de que isso seja uma prioridade. Após a reunião, as energias estavam elevadas, mas Maria sentiu que ainda havia algo faltando. Enquanto as pessoas conversavam animadas sobre as ideias apresentadas, ela procurou Ana, que estava pensativa em um canto. Ei, você está bem? Perguntou, percebendo a expressão dela. Ana hesitou antes de responder. Sim, é só que, e se as coisas não mudarem de verdade? E se o que fizemos aqui não for suficiente? As palavras de Ana ressoaram como um eco das dúvidas que Maria guardava em seu próprio coração. Ela segurou a mão da amiga. Isso pode ser o início de algo maior. Não podemos ter medo de tentar. Vamos juntas, estamos nisso juntas. Contudo, a semente da dúvida já estava plantada, e Maria sabia que precisaria enfrentar não só os desafios do mundo corporativo, mas também os próprios medos e incertezas. Enquanto o dia avançava, Maria decidiu que precisava fazer algo a mais. Algo que pudesse unir não apenas o grupo, mas também a todos que estavam na sombra da empresa, invisíveis e essenciais. Ela tinha uma ideia e desta vez estava pronta para tirar aquele sonho do papel. Com a determinação renovada, Maria pegou o celular e enviou uma mensagem a todos. Vamos nos reunir depois, quero discutir algo importante. Pode ser a chave para levar nosso comitê ainda mais longe. Mas no fundo de seu ser, uma pergunta persistia. Seria essa ideia ousada um canto de esperança ou um passo em direção ao abismo? O amanhã se aproximava e o que realmente aconteceria ainda estava por ser revelado. A tarde se arrastava na empresa. Maria sentia as horas se estenderem, como se o relógio estivesse se divertindo em brincar com a ansiedade dela. Quando finalmente chegou a hora da reunião, a sala já estava se enchendo de um ar de expectativa. Ana foi a primeira a entrar, seus olhos traziam uma mistura de nervosismo e esperança. Você acha que a ideia vai mesmo ser bem recebida? Perguntou ela, sentando-se ao lado de Maria. Maria sorriu. Só vamos saber se não tentarmos, né? Estamos fazendo isso por nós e por todos que nunca tiveram a chance de se mostrar. Sua voz estava firme, mas sua mente ainda lutava contra a dúvida. E se ninguém estivesse realmente interessado? E se o sistema fosse mais forte que a mudança que elas sonhavam? Logo, outros colegas começaram a chegar. O clima estava tenso, mas ao mesmo tempo quase elétrico. Quando todos se acomodaram, Maria começou a falar, sua voz tremendo ligeiramente. Eu convidei vocês aqui porque quero discutir um projeto que pode ajudar a todos nós. Um espaço onde toda a equipe, independentemente do cargo, possa compartilhar não só ideias, mas experiências e desafios. Os olhares se encontraram, e ela percebeu que estava despertando um interesse genuíno. Vamos ter um projeto de mentoria, onde as pessoas possam aprender umas com as outras. A ideia é que todos, desde a faxineira até os diretores, tenham a chance de expressar suas opiniões e seus desafios. Todo mundo tem algo a ensinar e muito a aprender. Ana acenou com a cabeça, e alguns colegas começaram a murmurar palavras de incentivo. A energia na sala mudava, Maria podia sentir isso. Era como se uma luz estivesse se acendendo. Mas, de repente, uma voz cortou a atmosfera vibrante. Isso é muito bonito, mas quem vai ouvir a faxineira? Quem vai dar ouvidos a alguém que nem sequer ocupa um cargo significativo? Era um colega que, embora quisesse ajudar, ainda estava preso no ceticismo que Maria tanto almejava mudar. O coração dela disparou. Mas esse é exatamente o ponto. Se não começarmos a escutar essas vozes, nunca saberemos o que podemos perder. Cada um tem sua história. E acreditem, são essas histórias que fazem a nossa empresa ser o que é. As vozes foram se levantando, preenchendo a sala. Alguns se manifestaram em apoio, outros ainda criticando, mas havia uma chama na conversa que antes não existia. Com cada palavra, Maria sentia-se mais forte. Ela estava na linha de frente de uma batalha que ia além de uma simples proposta. Era uma luta por igualdade e respeito. Por fim, quando o debate se acalmou, Ana levantou-se de repente. Eu conheço alguém que poderia nos ajudar. É uma faxineira aqui da empresa. A experiência dela é única. O que vocês acham de trazê-la para falar na próxima reunião? Os olhares agora estavam fixos não apenas em Maria, mas na ideia. A expressão de todos mostrava que aqueles que a princípio estavam duvidando, agora começavam a ver uma possibilidade no que Maria havia compartilhado. Vamos fazer isso.
É hora de mostrar que cada voz importa de verdade, ecoou um colega que até então tinha permanecido em silêncio. A reunião tornou-se um pilar de apoio, não apenas para Maria, mas para todos ali presentes. A ideia que antes parecia um sonho agora estava tomando forma. E naquele momento Maria soube que a mudança começava pelo menos dentro daquelas 4 paredes. A tensão ainda pairava no ar, mas um sentimento novo surgia, entrelaçando cada um que estava ali presente. Todos tinham se tornado parte de algo maior. O desafio estava apenas começando, e a determinação de Maria estava renovada. Mas quando ela olhou para Ana, a preocupação voltou a surgir. E se não tivermos tempo? E se, ao trazer as vozes que não foram ouvidas, criarmos mais confusão? Ana apertou a mão de Maria, e por um instante tudo parecia claro. Vamos descobrir juntas. E assim, enquanto se dirigiam para suas mesas, uma nova escolha se desenhava no horizonte. Maria se perguntava o que mais poderia fazer para garantir que aquela reunião não fosse apenas mais uma conversa vazia na história da empresa. O que mais ela poderia fazer para transformar um momento de esperança em realidade? O que mais estava por vir? O dia seguinte começou com um ar de expectativa na empresa. Maria não conseguia parar de pensar em como seria a próxima reunião. O coração dela pulsava de ansiedade e esperança. E se a faxineira não vier? Pensou enquanto tentava alinhar seus pensamentos. Cada vez que fechava os olhos, imaginava as vozes que poderiam surgir, as histórias que poderiam ser compartilhadas. Ana já estava na sala de reunião, esperando. A faxineira confirmou presença. Disse, quase pulando de felicidade. Maria sorriu, sentindo um alívio momentâneo. A possibilidade de escutar uma história real a inspirava. Quando todos chegaram, a sala estava diferente. Havia uma energia palpável, como se cada pessoa ali estivesse pronta para ouvir. Mas ainda havia uma sombra de ceticismo, e Maria sabia que precisava enfrentar isso. O que fazemos aqui é importante. Escutar faz parte do processo de mudança, começou ela, já com a voz mais firme. Hoje teremos uma convidada especial, alguém que traz uma perspectiva que talvez nunca tenhamos considerado antes. Os murmúrios se intensificaram. Olhares confusos e curiosos se cruzavam pela sala. Pouco depois, a faxineira Dona Lúcia entrou. Ela era uma mulher simples, com um sorriso genuíno que iluminou o ambiente. Diante da equipe, ela começou a falar sobre sua rotina, seus sonhos e as lutas que enfrentava dentro daquela mesma empresa. Eu vejo coisas que muitos não veem. Vejo funcionários correndo, perdidos em seus próprios mundos. Mas às vezes só precisam de uma palavra amiga, uma escuta atenta, disse Dona Lúcia com um brilho nos olhos. Sua voz, embora suave, ressoava com a força de quem já tinha enfrentado muito. Enquanto Dona Lúcia falava, o silêncio na sala se tornava quase ensurdecedor. As pessoas se inclinavam para a frente, como se a cada palavra ela estivesse tirando uma venda de seus olhos. Maria observava as expressões mudarem. A transformação estava acontecendo diante dela. É preciso um ambiente onde todos possam se sentir à vontade para falar, e onde suas histórias se tornem parte da empresa. O que eu faço não é menos importante do que o que vocês fazem, continuou a faxineira, e as emoções na sala estavam à flor da pele. Maria sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Era como se um peso tivesse sido levantado. Ela mal podia acreditar que aquela conversa estava acontecendo, que aquelas vozes antes silenciadas, agora ganhavam vida. Mas então, de repente, um dos diretores, que até então tinha se mostrado cético, levantou a mão. O que podemos fazer para garantir que isso se torne realidade? Como podemos ouvir mais e melhor? As palavras dele tiveram um impacto profundo. Maria nunca imaginou que uma simples pergunta poderia abrir um novo caminho. As respostas começaram a surgir, quase como uma cascata de ideias. Grupos de discussão, workshops, um mural de histórias, tudo parecia possível. A sala se encheu de vozes animadas, e cada um ali tinha algo a contribuir. Maria olhou para Ana com um sorriso. A mudança estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação a atingiu. E se essa empolgação não durar? O que faremos para manter essas vozes em destaque? Ana segurou sua mão novamente, agora mais firme. Vamos construir isso juntas. Não só hoje, mas sempre. As vozes que ouvires aqui devem continuar ecoando. Maria se levantou e olhou para a equipe. O horizonte estava cheio de possibilidades, mas ainda havia muito a ser feito. O desafio real era garantir que a mudança não fosse passageira. Ela sentiu uma determinação renovar-se dentro dela. Mas, enquanto todos se dispersavam após a reunião, Maria não conseguia deixar de pensar. E se os desafios fossem maiores do que potências passadas? E se as mesmas vozes que agora estavam sendo ouvidas fossem silenciadas novamente?
Essas perguntas ficaram sendo ecoando em sua mente, levando-a a um caminho ainda mais profundo de descobertas e transformação. O que mais poderia acontecer a partir desse instante decisivo? Enquanto os dias passavam, a euforia gerada pela reunião começava a se dissipar. Maria observava a equipe entrar e sair, mas a chama de mudança parecia vacilar. Os comentários sobre a história inspiradora de Dona Lúcia foram substituídos por conversas triviais, e a urgência de transformar palavras em ações estava desaparecendo. Ela sentia um aperto no coração, como se um fio de esperança estivesse prestes a se romper. Certa manhã, Maria decidiu agir. Chamada por uma inquietação interna, ela se dirigiu ao escritório do diretor. Respirou fundo e bateu à porta, que se abriu lentamente com um rangido. Ele olhou para ela, surpreso. Maria, tudo bem? Precisamos falar sobre como dar continuidade ao que começamos. As ideias estão esfriando, disse ela com a voz firme, mas com um temor escondido em seus olhos. O diretor a convidou a entrar. As paredes eram preenchidas com quadros e reconhecimento de feitos da empresa, mas ali, Maria sentia que os méritos não importavam mais. Isso é importante, eu sei. Mas transformar a cultura da empresa não é fácil. Um rascunho de ideias não garante que as histórias serão escutadas de verdade, ele disse, balançando a cabeça. Foi então que uma ideia iluminou o rosto de Maria. E se criássemos um grupo permanente, composto por funcionários de todas as áreas, incluindo a Dona Lúcia? Um espaço onde todos pudessem compartilhar suas experiências e ouvir uns aos outros? Um comitê de vozes. O diretor hesitou, mas Maria não deu espaço para dúvidas. Podemos colocar essa ideia em prática. O que achou? Ele cruzou os braços, pensando. Você está certa, mas precisamos de algo a mais. Alguma forma de garantir que a participação não seja apenas um ato simbólico. Algo real que faça a mudança surgir de dentro. Um brilho momentâneo de compreensão acendeu em Maria. E se fizermos uma chamada aberta, um convite para todos? Com isso vamos fazer com que todas as vozes possam se sentir parte de um movimento. Que esse comitê não seja só um grupo, mas uma verdadeira rede de apoio. Por um momento os dois trocaram olhares. Uma espécie de empolgação silenciosa começou a crescer entre eles. O diretor então concordou, dizendo: precisamos de um evento para lançar isso e inspirar um novo começo. Mas no fundo, só terá valor se resultarmos em ações concretas. Maria saiu do escritório com a sensação de que a vida pulsava dentro dela. Era como se um novo caminho estivesse se abrindo, cheio de luz e possibilidades. Mas ao mesmo tempo uma ansiedade a acompanhava. Como garantir que essa empolgação fosse mantida quando as pressões diárias voltassem a surgir? Os dias se passaram e a equipe começou a se mobilizar. Com o entusiasmo de um novo projeto, as reuniões passaram a ser mais frequentes, e o grupo se organizava para criar uma data para o lançamento do comitê. Contudo, um novo desafio se aproximava. Enquanto Maria revisava os documentos finais, um e-mail pop-up em seu computador revelou uma triste verdade. Dona Lúcia tinha decidido se afastar temporariamente da faxina da empresa. Ela estava doente. A notícia foi como um balde de água fria. Como poderiam lançar o comitê sem a voz que havia iniciado tudo? Maria sentia seu estômago embrulhar. Tudo que tinham construído até agora estava em risco. E agora, como fariam para manter a esperança viva? Era a hora de agir. Maria precisava encontrar uma forma de trazer Dona Lúcia de volta ao centro desse movimento. Quais passos teriam de ser dados para garantir que a voz dela reverberasse mesmo na ausência física? Essa pergunta a acompanhou, enquanto pensava em como tudo isso poderia se desdobrar. As vozes deveriam continuar ecoando, mas como? Maria não conseguia ignorar a urgência da situação. Dona Lúcia não era apenas uma voz essencial, ela era o símbolo do que haviam conquistado. Sem ela, o comitê corria o risco de se tornar apenas mais um projeto sem alma. O coração de Maria pulsava com a determinação de agir. Era hora de otimizar esforços e não deixar que a chama da mudança se apagasse. Logo, Maria convocou uma reunião com o grupo que estava se formando. Quando todos chegaram, a sala estava carregada de expectativa. O rosto de cada pessoa refletia a mistura de esperança e ansiedade. Assim que todos se acomodaram, Maria tomou a palavra. Estamos aqui por uma razão. Somos muitas vozes, mas essa luta não pertence apenas a nós. Pertence a todos que, como Dona Lúcia, enfrentam suas dificuldades todos os dias. Precisamos agir rapidamente para garantir que sua voz continue a ser ouvida. A energia no grupo mudou. Um sentimento de união se formou à medida que cada um começou a compartilhar ideias sobre como poderiam apoiar Dona Lúcia. Uma colega sugeriu que fizessem um vídeo em homenagem a ela, mostrando o impacto que ela teve em suas vidas.
Essa foi uma ideia que fez os olhos de Maria brilharem com entusiasmo. O grupo começou a elaborar um plano. Eles dividiram tarefas, uns ficariam responsáveis pela gravação, outros pela elaboração do roteiro. Maria se dedicaria a coletar depoimentos, capturando a essência do que Dona Lúcia significava para todos. Enquanto trabalhavam, a determinação crescente no ambiente aquecia o coração de Maria. Ela sentia que cada passo que davam estava reafirmando o compromisso que tinham com a mudança que tanto desejavam. Dias depois, o vídeo estava pronto. A sala de reuniões foi reservada. Como um grande evento, todos se reuniram para assisti-lo juntos. Quando as luzes se apagaram e o vídeo começou a rodar, Maria viu os rostos de seus colegas refletirem emoções profundas enquanto as palavras de Dona Lúcia ecoavam. Os depoimentos falavam sobre como ela havia inspirados, desafiado e iluminado o ambiente ao seu redor. A sala, antes cheia de ceticismo, agora exibia lágrimas, sorrisos e um respeito renovado. Cada um ali se sentiu parte de algo muito maior que eles mesmos. Ao final, uma ovada calorosa tomou conta do ambiente. Maria sentiu uma energia vibrante e envolvente. Quando as luzes se acenderam novamente, alguém se levantou e, emocionado, pediu para que todos se comprometessem a não deixar que essa energia se perdesse. Vamos trazer Dona Lúcia de volta. Precisamos dela aqui. As mãos começaram a se levantar em sinal de apoio, e em pouco tempo o entusiasmo se transformou em uma estratégia coletiva. Eles decidiriam fazer um apelo em conjunto à gerência, expondo tudo que Dona Lúcia representava e a importância de sua presença no novo comitê. Finalmente, o dia da apresentação ao diretor chegou. Maria estava nervosa, mas fortalecida por cada peça que se juntou para criar um mosaico de união. Durante a reunião, ela compartilhou a ideia do comitê, ressaltando a necessidade de incluir Dona Lúcia e sua voz essencial. O impacto do vídeo ainda ressoava nas mentes de todos, e a postura de Maria era firme e confiante. Precisamos que ela volte, não apenas porque desejamos, mas porque o que ela representa é fundamental para o nosso avanço. Precisamos de uma mudança verdadeira, e ela é uma parte crucial disso, Maria declarou com paixão. Para a surpresa deles, o diretor não apenas concordou, mas elogiou a iniciativa. Uma mulher como Dona Lúcia traz uma perspectiva que nem podemos medir. Faremos o que for preciso para garantir que ela esteja aqui no lançamento do comitê, respondeu ele, e naquele momento, um alívio monumental se instalou na sala. A batalha não estava ganha, mas haviam dado um passo gigantesco em frente. A data do lançamento do comitê foi marcada e, com isso, começaram os preparativos para um evento que prometia ser transformador. Maria sentia a energia vibrar ao seu redor. Logo chegou o dia tão esperado, e ao ver Dona Lúcia no evento, sua presença trouxe lágrimas aos olhos de muitos. Ela era um testemunho vivo do que eles estavam construindo. Um espaço onde vozes eram ouvidas e respeitadas. Durante seu discurso, Dona Lúcia não apenas expressou sua gratidão, mas fez um apelo apaixonado para que todos ali se comprometiam a escutar aos outros e a serem aliados na luta por um ambiente mais justo. O público estava em profunda conexão, e Maria percebeu que a mudança que tanto lutavam estava começando a se concretizar. Ao final do evento, enquanto todos se dispersavam, Maria sentiu um peso sair de suas costas. Havia muito a ser feito, mas agora havia um espírito comunitário solidificado. Seu coração batia com a certeza de que estavam no caminho certo. Ela olhou para o céu, como se esperando ouvir as vozes de sua filha, a razão de todo aquele esforço. Dentro de si, a certeza brotou. Maria não era mais apenas a faxineira invisível. Ela era uma líder, uma portadora de luz em um ambiente que antes parecia sombrio. É brilhante como se transformar é também sobre os outros, não apenas sobre nós mesmos. E isso é só o começo, pensou, sentindo uma emoção vibrante. A jornada estava longe de terminar, mas sabiam que juntos podiam construir um futuro que honrasse cada voz que merece ser ouvida. Portanto, se você também acredita que todas as vozes devem ser ouvidas e que a mudança é possível, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam acompanhar essa conclusão inspiradora.